Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta segunda-feira, estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos juntos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre a preparação do Flamengo agora para a partida contra o Bangu. Flamengo que recém venceu o Volta Redonda por 3-0, começa a sua preparação nesta segunda-feira para poder enfrentar o Bangu. E tem informações importantes aí do mercado da bola, como fica a situação com o Léo Ortiz, e vamos analisar então a imprensa falando sobre o Flamengo. Então tem aí os comentaristas, tem o Benja, tem os comentaristas, o Mauro, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem o Vene Casagrande e tem também, sabe o que, nação? Um detalhe importante aqui, Galvão Bueno sentando o aço na CBF, por causa que a seleção, podemos dizer, a pré-olímpica, né? Falhou aí na sua fase de classificação para as Olimpíadas e, meu amigo, deu o que falar na imprensa esportiva. E é um detalhe importante, né, para a gente aclarar aqui, porque vamos ficar com a seleção fora nas Olimpíadas na França. Então vamos pro vídeo de hoje, ó. Flamengo se preparando então para poder trazer, entre aspas, novos reforços. Isso porque o Marcos Braz falou, está vendo valores, principalmente no caso do Léo Ortiz. Vamos ver o que vai acontecer. Chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 4 mil likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Créditos, canal Vene Casagrande, ESPN Brasil, canal ESPN Brasil, canal do Galvão Bueno, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Foi de novidades no mercado da bola para alguns gigantes cariocas. Embora seja um dos clubes com o maior poder de investimento no nosso país, o Flamengo foi quem menos se movimentou nos últimos dias. A direção do clube ainda busca um zagueiro e um ponta-direita. O nome de Léo Ortiz segue em pauta. E o rubro-negro ainda acredita que o desfecho dessa negociação, que já se arrasta há meses, possa ser positivo. A expectativa é de que essa situação tenha uma definição já nos próximos dias. Já para o lado direito do ataque, a diretoria do Flamengo segue em busca de reforços. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Então é isso, o Flamengo agora vai trabalhar mais uns dias, ter treinamentos na quinta-feira, depois do Carnaval, volta a campo pelo Campeonato Carioca contra o Bangu, mas essa partida vai ser em Sergipe. O Flamengo ganhou ontem, Gabigol, ufa, hein? Fez gol, hein? 3-0 no Volta Redonda. O time reserva do Flamengo é melhor do que muitos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Você pode botar o Flamengo com um técnico bom, com foco. O Mano acha que o Tite não serve pro Flamengo, você acha? Não é que eu não acho que sirva, mas o Tite ele não tá conseguindo extrair do Flamengo tudo o que se espera dele. É a teoria? E o Tite no Flamengo, Savoia, doa quem doer, é a Xuxa na Record, irmão. É a Xuxa na Record. Vai pra lá, mas não vai fazer o sucesso que fez no Coringão. Você sabe disso. É verdade. O Tite é um... Você assistiu o programa da Xuxa na Record? Você não viu? Duvido. Qual mais? Quem mais, mano? Faustão na Band. Faustão na Band. Você viu o Faustão na Band? Eu também. E o Tite no Flamengo é isso? A mesma coisa, irmão. Tá lá, mas não vai fazer um sucesso. Vai ganhar um carioquinha aqui e um ali. Quero ver ganhar os torneios próprios. O Flamengo ele queria o Tite no Corinthians. Tava vaiando lá. Sim. Porque não consegue extrair o que o time do Flamengo pode render. Mas não quer extrair o perfil de jogo do que o Tite costuma usar, não é um perfil que o torcedor do Flamengo gosta. Pô, com aquele time não precisa, desculpe, não precisa nem um perfil, não precisa esquema tático. Joga sozinho. Pô, não é sozinho, você tem que ter um trabalho legal no vestiário, que não tinha, desde a época do Sampaoli, por exemplo. Entendeu? Alguma cobrança tem que ter, mas, cara, os caras sabem jogar. Não é possível que você bota 11 caras tops e os caras não desenrolam lá. Então, se não desenrolam, é porque, sabe, eu acho que futebol acabou essa história. O Tite tem a cara do Flamengo? O Tite, eu acho que ele, de vestiário, ele é muito bom. Taticamente, eu tenho minhas dúvidas. Ele melhorou muito em 2012. Na seleção, achei que faltou alguma coisa pra ele, um plano B. Deixa eu falar pra vocês. Entendeu? Gente, o Tite é bom pra caramba, velho.
É impossível acabar 2024 sem o Tite ganhar pelo menos um título importante. Não, faço uma ressalva aí. É impossível. Peraí. Um título. Ele é bom de vestiário. Carioca, então. Porque Carioca não vem. Eu acabei de falar um título importante. Mas ele falou que é o principal torneio do Brasil. Ele já falou que ele se expressou errado. Tá. Eu falei importante, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Duvido que o Tite não ganha com o Flamengo. O Rogério Ceni é bom treinador, abrindo uma... Espetacular. Eu também acho. Qual é a falha do Rogério Ceni? É o dia a dia dele. É o forte do Tite. É o forte do Tite. Talvez ele não seja esse estrategista que todo mundo imagina, mas ele é um cara de vestiário, ele sabe lidar com todo mundo. Acho que a exceção foi o Gabigol, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o Flamengo precisa disso, de técnico de vestiário. Dorival Júnior foi lá, ajeitou Gabigol com Pedro, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Cara, e não ficou lá porque a diretoria fez um monte de... Mas sabe o que eu acho, o Savoy, mano? O Tite é o mesmo estilo. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, aquele Flamengo do Jorge Jesus de 2019, ele não sai da cabeça do torcedor do Flamengo. Aquele time é uma referência, é um parâmetro. Por quê? Porque aquele time era era muito bom. Era muito bom, não. Aquele time era espetacular e tinha um futebol maravilhoso de ver. Era maravilhoso de ver o Flamengo jogar. Lembra? O Flamengo estava 3-0, o Jorge Jesus fazendo assim pro time. Vai pra frente, mais, tal. Mas o Tite, a gente vê esse Flamengo, é um timaço, mas não é um futebol que você olha e lembra de 2019. Então o torcedor do Flamengo fala, a gente tem um baita elenco na mão. Que nem você fala, o time reserva é melhor que muito time principal. Os caras querem ver aquele time voar. O Tite é um proprietário de Ferrari que não gosta de acelerar. Esse é o ponto. Não, e tem depois tem daquele time do Jorge Jesus. Mas não você tira essas coisas, velho. Eu pensei agora. Você fica pensando... Não. Você cria... Não, pensei agora. Porque eu vou associando as coisas do cotidiano. O Tite é uma Ferrari, como é que é? Não, o Tite é um proprietário de Ferrari que não gosta de acelerar. É aqueles caras que ficam no farol. Aí os caras vão lá e filmam. Aí fala, bom, agora o cara vai sair a 300 por hora. Eu quero ver o 0 a 100 em 2,5. Aí ele vai... Porque se esse cara acelerar, ele quebra os cornos, né? Uma Ferrari. Não é qualquer um. Sabe tocar, então. Mas o Tite, com esse timaço, ele podia fazer o Flamengo. Controle de tração. É sensacional. Tem que colocar no GC essa frase do Mano. Mais uma pérola do Mano. O Tite é um proprietário de Ferrari que não gosta de acelerar. Fato. Ele pega a estrada a 60. Os caras lá, os golzinhos atrás dele dando seta pra esquerda, assim. Topetão, oclão, assim. Agora, você conheceu bem, você morava lá, era amigo dele. O Flamengo de 2019, além de ter todo esse time fantástico que você citou e eu concordo, era um time absolutamente ligado em qualquer falha do adversário. Marcava na frente, o adversário errava um passe e saía gol. Por quê? O time tem que ter esse compromisso com a atenção. E eu não vejo no futebol brasileiro muitos times assim. Poucos eu vejo, poucos. O Palmeiras é assim, é um time atento. O Flamengo era um time atento em 2019. Nos erros do adversário, uma saída de bola, já era difícil sair de bola. Para fazer isso, Savoy, você precisa estar muito bem treinado. Muito bem treinado. Se você deixar espaço, você está todo exposto lá atrás. O Mano é viúva do Jorge Jesus. Você não pode falar do Jorge Jesus. Eu, né? Você não pode falar do Jorge Jesus que o Mano surta. Né? Mas a verdade seja dita. Nos últimos anos do futebol brasileiro, o time que mais jogou bonito, que dava mais gosto de ver jogar, gente, é o Flamengo de 2019. O Palmeiras do Abel Ferreira... Não, eu vou só discutir com você. O Santos de Neymar e Ganso também ganhou a Libertadores. Acho que o Muricy, né? Era o Muricy. Também jogava muita bola, hein? Então, como era bom de ver. Mas você tinha um garoto aparecendo, um gênio fora de série. O time do Flamengo não tinha um gênio fora de série. É verdade. O Flamengo não tinha um Neymar. O Flamengo era um time que não dependia de um jogador só. Era o conjunto. Então, o Mano que morre de amores pelo Jesus é o time que mais bonito jogou no futebol brasileiro. Por isso, quando os caras perguntam quem seria seu treinador da seleção, para mim seria o Jorge Jesus. Porque era o perfil de jogo, o estilo de jogo que o torcedor brasileiro gosta. Marca pra caramba, um time agressivo, um time que vai lá para fazer gol. O Palmeiras do Abel Ferreira
para mim, é espetacular. Espetacular. Taticamente é uma coisa surreal. Mais competitivo. Agora, quem ganharia para você? O Flamengo de 2019 do Jesus tivesse a final ou o Palmeiras do Abel Ferreira de o outro lá que tinha Scarpa, que tinha os caras? Quem ganharia? É difícil ter uma certeza, né? Ter um parâmetro, porque é um jogo de teorias, né? Mas eu acho que o Flamengo seria o favorito de 55-45. Quanto? 55-45. Eu acho que o Flamengo também. O Flamengo é um time mais técnico, era um time mais agressivo. Aquela atenção do Flamengo, né? Sim. Não, mas o Flamengo ali era imparável, cara. Por mais ter chegado no Mundial e ter tomado uma trolha lá também, mas na América do Sul, assim, comparado com o time do Abel no auge e o Jorge Jesus no auge, eu acho que aquele time do Flamengo era melhor. Por isso que eu falo que o meu treinador, quando estava aquilo tudo, quando saiu o Tite, eu já teria colocado o Jorge Jesus direto. Mas os caras não puseram, Benjamin, sabe por quê? Por ego. Não puseram por ego, porque o Jorge Jesus deixou o Flamengo, tinha recém-reformado um contrato e resolveu abandonar o barco. Aí na hora que houve a possibilidade, tanto que o Jorge Jesus ele estava mais aberto que um paraquedas aqui no Rio de Janeiro, veio no Carnaval. Seleção, mano, não Flamengo. Não, mas o próprio Flamengo. Ele poderia ter voltado e não voltou, porque o Marcos Braz e o Landim estavam ainda com o pé atrás porque ele tinha saído do clube. E vocês são mais amigos do Jesus do que eu, mas de longe... Mano... Não, ele é quase um irmão. De longe, vendo de longe, eu acho que o Jesus saiu do Flamengo porque ele próprio sabia que em 2020 ele não conseguiria repetir aquilo que ele fez em 2019. E aí ele ficou para a história com aquela imagem. Para mim foi isso. Não conversei do ano passado ele. Não, do ano passado não. Sinto muito. Os podcasts de notícias não estão disponíveis. Deixa eu falar, o Flamengo do ano passado não, do ano retrasado não. Esse de 2024, esse, na mão do Jorge Jesus, meu Deus De La do Cruz. céu. Meu Deus Mas isso que do o céu. Savoia falou, ele tem razão, Benja. Mas será que ele gostaria também? Porque é aquele cara que marcou um sucesso. O Jorge Jesus, quando ele deixou o Flamengo... Agora na Arábia, né? Semana passada. Ah, mas ali E ele que falou do Neymar, né? Que o Neymar não quer mais jogar bola, não foi ele que falou? Ele falou que ele falou assim, que o Neymar parece que o foco dele principal não é o futebol. Mas, ó... Sinal que já tem uma abertura aí pro assunto anterior, né? Pode ser também, mas é que o Neymar precisaria devolver parte do contrato que ele já recebeu. Ele fala do Jorge Jesus. Não, mas eu gosto do Jorge Jesus. Mas você não gosta, né, mano? Não, o Benjamin adora. Morava no mesmo condomínio, você pensa que eu não sei? Não, tomava um café junto. Ia pedir coisa lá, tipo, porque ele tava sozinho no Rio e não cozinhava um ovo. Ia lá almoçar com o Jorge Jesus no apartamento dele. Mas o negócio é o seguinte, o Jorge Jesus, ele deixa o Flamengo com mais títulos do que derrotas. Ele teve lá 5 títulos e perdeu 4, perdeu 3, enfim. O Flamengo não perdia. Então, bem, já aquela situação que eu acho que voltar hoje, talvez para ele fale, opa, será que eu volto? Aí eu posso talvez não ganhar o que eu ganhei e a torcida talvez ali arranhar minha imagem perante os caras. É meio difícil, cara. Não sei se o cara voltaria. Só falando que esse Flamengo que se montou esse ano, que é muito melhor que do ano passado. Pô, você tem na esquerda, você tem o Ayrton Lucas e o Vinha. É muito bom, né? O Ayrton Lucas... O Léo Pereira tá jogando muito. Tá trazendo o Léo Ortiz. Cara, você tem... Pô, eu tava vendo o Flamengo e Botafogo no meio de semana. Pô, você tá de sacanagem, velho. O Tite foi fazer alteração, entrou Bruno Henrique e Gabigol. Porque no meio campo ali, você pega lá, porra, os caras tem Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Na frente tá jogando Cebolinha e o Pedro. Gabigol e Bruno Henrique hoje são um banco no time. Não, tá louco, entrou os dois, velho. Sobre esse futebol do Flamengo. Ganhou de 3-0, fez boas jogadas... Mas não é um futebol bom o que o Flamengo mostra no começo de temporada com o Tite. Sei que é um começo, sei que não dá pra se basear nisso, não tem nenhum clube do Brasil jogando espetáculo. Só que pro rubro-negro eu acho que pesa um pouco mais, porque ele já tá revoltado com o que ele viu no ano passado. Um time repleto de estrelas, que não jogou nada, que parecia acomodado, que em muitos jogos parecia sem vontade. Então quando chega o Tite, o rubro-negro falou, caramba, agora vai melhorar. Então esse começo de ano pro torcedor rubro-negro era aquele negócio, eu vou ver meu Flamengo jogar de novo. E ele não tá vendo. É uma decepção ou você acha que o Tite vai fazer esse Flamengo crescer? É uma decepção de quem vive numa realidade paralela e acha que o Tite é o Mago Merlin, que ele vai chegar lá e com a varinha de condão lá e tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim, a remontagem de um time leva tempo.
Ele precisa de tempo para trabalhar, para fazer com que o time evolua. Ele está fazendo algumas experiências. Então você tem esse otimismo? Não é questão de otimismo, é questão de realismo. A montagem de um time não é de uma hora para outra. Acontece em etapas. E esse Campeonato Carioca é uma pré-temporada do Flamengo. Então você olha, o Grêmio ontem empatou com o São Luís de Juí, né? Não foi? Quase perdeu. Foi. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta, 2-0. O Bahia perdeu do... A Ponte Preta, o Bahia perdeu. Lá pro River. Todo time completo, tá vendo? Tá todo mundo acabando. Bahia perdeu, né, com todo esse time do Bahia, Rogério Ceni, Everton Ribeiro, etc e tal. O Grêmio quase perdeu para o São Luís de Juí. O São Paulo perdeu a Ponte Preta, que brigou para ir para a terceira divisão. O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na semana passada lá na Supercopa, né? O Corinthians está na zona do rebaixamento. O Inter tropeçou outro dia contra o último colocado. Exato. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque são times em começo de temporada. Alguns realmente estão numa situação muito crítica, é o caso do Corinthians, né? Aí, pelas razões que já discutimos aqui no programa. Agora, o Flamengo não está tomando gol. O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca, que foi com o time lá dos garotos, e por conta de uma falha individual grave do Gabriel Noga, o zagueiro lá, que foi até emprestado para Leixões de Portugal. Ele cometeu um erro crasso, aí saiu o gol lá do Nova Iguaçu. Mas o Vasco quase marcou, o Botafogo, sim, houve momentos ali que você percebe que o time ainda concede algumas chances que não deveria para o adversário, mas a bola não entrou. Mas ontem teve bola na trave, mas a bola não entrou. O time do Flamengo não toma gol. Isso é a cara do Tite. O que ocorre é que muitos torcedores só veem o jogo do seu time, né? Então tem muita gente na torcida do Flamengo que não conhece bem o Tite. Acha que o Tite era o quê? O Tite é isso. Ele vai montar um time pela defesa, um time seguro, para não sofrer muitos gols. Ele falou na coletiva outro dia, perder poucos jogos, vai ter vitória de 1-0 e tudo. Eu acho que aí depois de um certo tempo ele vai tentar avançar. Isso é em etapas. Por exemplo, chegou o De La Cruz. De La Cruz é um ótimo jogador. Esse é o grande questionamento. Grande contratação. É que ele não joga na posição dele. Agora, ele está tentando encontrar qual é a posição do De La Cruz. O torcedor do Flamengo sabe qual é a posição do De La Cruz? Quantos jogos do River Plate esse torcedor do Flamengo que reclama ele viu do De La Cruz? O De La Cruz joga em diferentes posições. Agora tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse time, com esses jogadores, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Então ele está buscando. Ontem o De La Cruz jogou mais livre, mais centralizado, porque tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique. Mas em outros jogos ele está fazendo do lado direito. O Tite está tentando encontrar a melhor maneira de aproveitar esse jogador. Mas só a entrada dele é uma entrada importante, mas que já muda bastante. Mas ele está desde o ano passado. O ano passado foi uma situação de emergência para tentar levar o time a Libertadores. Dava até para brigar pelo título brasileiro. Não brigou. Acho que na derrota para o Atlético ele teve culpa, porque ele escalou muito mal. Mas a derrota do Grêmio não foi culpa do Tite. Em 10 minutos os caras conseguiram tomar 3 gols. A derrota... Pelada. Então, ali o modo banana foi acionado e aí não tem técnico que controle. A derrota para o Santos foi na conta do Gerson. Foi uma expulsão rigorosa, mas ele podia ter entrado naquela, sabendo como são os árbitros e o VAR no Brasil, foi expulso no primeiro tempo. O Flamengo teve atuação comprometida, né, naquela oportunidade. Em Brasília, né? A derrota para o Santos em Brasília. O Santos que foi rebaixado, também perdeu para o Santos, jogando como mandante. Né? Perdeu o jogo pro Grêmio daquela maneira. E perdeu para o São Paulo no final, jogando uma partida ridícula na última rodada. Foram 4 derrotas. 4 derrotas. Então o Flamengo poderia ter brigado com o Palmeiras pelo título na última rodada, não fosse o que aconteceu. Para mim, na conta do Tite, vai a derrota para o Atlético Mineiro. Escalou muito mal. Ali foi o jogo que o Mateuzinho fez lambança no primeiro tempo, ele botou o Wesley e fez lambança no segundo tempo. Mas, assim, eu acho que é um processo. Né? Já tem bolas paradas já mais bem elaboradas, como a jogada do próprio gol contra o Botafogo. Agora isso vai levar um tempo. Não adianta o torcedor falar, ano passado foi ruim, eu quero que agora jogue muito. Você vai ficar querendo, amigo, porque não vai jogar muito de uma hora para outra. Não adianta o torcedor dar chilique, arrancar os cabelos, ficar vaiando. Não existe isso. Que é um time bom de uma hora para outra. Não vai. Agora, o técnico é um bom técnico, acho que ele está fazendo o trabalho dele, tem que haver paciência, esperar e observar os progressos. Ontem eu achei já melhor. O Volta Redonda é pior que o Botafogo? Claro que é pior que o Botafogo, mas o time ontem criou situações, o jogo fluiu mais. O poderia ter feito... O Gerson poderia ter feito um golaço ali pela troca de passe. Aí entra coisas que ele pode... Essa é muito grave. Com outros técnicos era igual. O Flamengo precisa ter um índice de aproveitamento muito baixo das chances criadas. Ele cria chances e aproveita poucas, perde muito gol. E ontem esse gol foi isso. O Gerson entrou cara a cara, cara, estufa a rede. Amigo. Jogadaça. Estufa a rede, dá uma pancada. Aí ele vai tentar dar a bolinha colocada. No outro jogo agora foi em Belém, o Arrascaeta recebeu a bola dentro da área, enche o pé. Aí tentou um toquinho no canto, o goleiro foi lá e catou. Dá uma pancada no canto, tirando do goleiro. Isso o Tite tem que cobrar. Fala, gente, tem que aproveitar os chances perdidas. Pega lá o vídeo e mostra para os caras. Por que não chutou de outra maneira? Né?
Isso tem que ser corrigido, sim. Você acha que o Tite vai ser aquele cara de defesa e jogar 1-0 ou você acha que esse time... Porque eu acho que as contratações mostram que pode ser um Flamengo para jogar, O Tite não é um técnico só de 1-0. Teve times do Corinthians que eram de 1-0, teve o time do Empatite quando ele parou em 2013 e tirou ano sabático, mas o time de 2015 não era assim e a seleção brasileira não era assim. A seleção brasileira não foi bem em Copa do Mundo por alguns outros erros que ele cometeu. Qual o time que ele jogava? Pega a escalação do Brasil na Copa do Mundo. Era ofensivo. Porra, então, a gente falava, inclusive, aqui. O Paquetá era um dos volantes. Ele jogava com 2 pontas, com centroavante. Até a gente questionou aqui a própria convocação, que ele convocou vários atacantes e poucos homens de meio campo. Então, o time era ofensivo. Não funcionou por outras razões. Ele foi mal. Nas 2 Copas, ele foi mal. Isso é inegável. Mas esse estereótipo, o Tite é um retranqueiro, 1-0, isso é uma visão de um Tite de uma década atrás ou mais. Esse era o Tite de 2011 e 12, que o time do Corinthians também. Qual era o time do Corinthians que não tomava gol? As pessoas não lembram. O Cássio estava encostado lá na Holanda, cara, quando veio pro Corinthians. Ele virou um jogador histórico. Ralf e Paulinho. O Paulinho veio... O Ralf veio do Bragantino. Era conhecido. Ralf do Barueri. Barueri e o Paulinho do Bragantino. O Alessandro, lateral direito, que revelado pelo Flamengo, um jogador que estava aí. Alessandro, Fábio Santos, que era do São Paulo. Chicão. Quer dizer, né? São jogadores que não eram jogadores muito cotados. O próprio Castanha, depois foi para a Europa. Mas eram jogadores, assim, comuns aí, meio que refúgio até. Jorge Henrique. Jorge Henrique, ele transformou num time campeão da Libertadores e campeão no Mundial da FIFA, cara. Então, assim, aí depois de 2015, não. Ali tinha já atraso de salário, vários problemas, o time era melhor, né? Ele colocou o Jadson na ponta direita ali, de ponta armador, foi melhor do campeonato junto com o Renato Augusto. Agora, ele teve uma dificuldade inicial. Como é que ele encaixou o Jadson e o Renato Augusto? Ele tinha 2 meias. Até que ele arrumou uma posição para o Jadson. O Jadson se adaptou, mas não foi assim. Levou um tempo. Aquele time do Corinthians, se você pegar o desempenho de 2015 durante o campeonato, ele vai evoluindo muito ao longo do campeonato. E isso acontece mesmo com os problemas financeiros do clube e os atrasos de pagamento. Os jogadores falavam isso em entrevista. Estão devendo não sei quantos meses. Acontecia, falavam abertamente. Então, acho que tem que ter paciência e entender que o Tite não é o Jorge Jesus. Ele não é o técnico dos sonhos desse torcedor iludido que acha que... Agora, ele monta times competitivos. Ele pode montar um time competitivo no Flamengo. E acho que só o fato dele já melhorar o desempenho defensivo já é um progresso significativo para quem no ano passado tomou 4-1 do Fluminense na final do Carioca, 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 3-0 do Atlético Mineiro, tomou 2-0 do Maringá. E aí eu estou falando de jogos com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com o Tite, inclusive, Atlético Mineiro, né? E com o Mário Jorge. Esse time tomou de 3, de 4 no passado, de equipes inferiores, perdeu 20 jogos. 20 jogos. É muito jogo. 4 com o Tite, 16 com outros treinadores. 20 jogos o perdeu. 20 jogos, já tinha mais de meio turno do campeonato. Com o Tite não vai perder 20 jogos. Não vai perder 20 jogos. Então, assim, isso já é um sinal evidente. As coisas estão... Só que os progressos, eles são meio lentos. Agora, o cara chega lá, quer ver um show de bola, não vai ver, amigo. Não vai ver um show de bola. Eu tenho mais uma visão de torcedor. Eu achava. Eu realmente não sou da análise tanto quanto vocês. Eu achava que eu ia ver o Flamengo esse ano, vai começar melhor. Vai ganhar de goleada. Você tá vendo porque a gente tá falando dos atletas, né? Porque a gente tá falando do time De La Cruz, Arrascaeta. Por que não foi goleada ontem? Foi 3-0. Porque perdeu o gol. Por que não foi 6-0? E era o time do Felipe Maestro. Goleada, eu considero 3-0 goleada. Tá? O time do Felipe Maestro, ele tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu, o Paulo Souza era o técnico do Flamengo, foi 6. Porque ele tenta jogar um jogo jogado. Não dá, cara, com o elenco que você tem. Você viu os dois lances no começo do jogo? 2 contra-ataques. O gol que o Gabriel não faz, o gol que o Gabriel faz. Como é que você, com 7 minutos, com volta redonda, você está tudo no campo de ataque, dando aquele campo todo do Flamengo? Aí, Pirada, aí eu gosto das coletivas. Aí o Tite fala assim, ó. O Felipe Maestro é um... Claro, pra ele é ótimo. Ele é ótimo, pô. Lógico. Assim, eu digo, pai, que cascata do caralho. Não, o Felipe Maestro, olha, pá. O zagueiro dele dominando a área, chegando a Arrascaeta, chegando os caras. Deixa ele aí pro ano que vem. Peco de novo. Pra ele foi... E não foi mais, porque os caras perderam muito gol. Você viu na coletiva, falando? Não, o Felipe Maestro, pô, parabéns, que coragem, corajoso, promissor. Eu digo aí, pá, tem que continuar trabalhando pra ele meter mais claro. E teve o lance do gol perdido, o lance do gol do Gabriel, aí depois o Volta Redonda deu uma recuada, protegeu a defesa dele ali, protegeu a área dele. Não sei se o Felipe mandou voltar, se os jogadores naturalmente começaram... Porque não pode jogar dessa maneira. Eu tava vendo a coletiva. Você joga um time mais forte que você e com Bruno Henrique e Luiz Araújo nas pontas, 2 caras rápidos. E o Gabriel também é um jogador que tem boa movimentação. Então era um ataque veloz do Flamengo. Aí, os caras tudo no campo de ataque, gente. Começo do jogo, que isso? Vai tomar gol, pô. Aí tomou o gol logo de cara e poderia ser uma goleada. Aí não é culpa do Tite, como era dos seus antecessores, a quantidade de gol perdido.
Quando o Gerson entra cara a cara com o goleiro e perde o gol daquela maneira, a culpa não é do técnico, é o jogador, cara. O cara a jogada foi feita, pô. E que jogada, aquela Exato. jogada foi bonita. E eu não acho que o Gerson tá jogando mal, não, tá? Eu acho que o Gerson tá fazendo até jogos bem aceitáveis. Ele é sonolento, ele tá roubando bola, ele tá participando mais do jogo. Eu não acho que o Gerson tá mal, não. Acho que o torcedor tem que olhar com mais atenção o desempenho dele nas partidas. Contra o Botafogo, por exemplo, fez desarmes, participou, e ele agora vem buscar a bola no meio dos zagueiros. Ele que faz a saída de bola, não é o Pulgar. Ele que tá voltando, então ele tá percorrendo uma zona maior do campo. Ele tá pegando a bola lá no meio dos zagueiros e aparecendo na área como apareceu ontem. Vai evoluir? Pode ser, cara. O Gerson é um jogador excelente. Agora tem as questões de comportamento em campo que eu prejudico. Às vezes no tempo o Tite bota os caras que é titular mesmo. Exato. Joga o lado do Gerson. Entra o Pulgar, entra... Mudou o meio campo dado que é o meio campo que ele pensa ser Foi titular. justamente que o time não estava matando o jogo, estava 1-0, não matava o jogo, ele falou, vou colocar os 3. Eu não posso correr o risco aqui de não ganhar esse jogo. Pô. Né? O Flamengo depende só dele para ganhar a Taça Guanabara, inclusive, apesar de ter perdido pontos jogando com os meninos. O Fluminense tem 2 pontos a mais, mas eles vão se enfrentar, e o Fluminense não jogou clássico. O Flamengo jogou 2. Vai jogar com o Vasco agora e depois tem o Botafogo. Então, assim, a campanha é uma campanha aceitável, não é espetacular. Fez jogos com time C, D, só de garotos, e empatou os 2. Não está tomando gol. Então, assim, não é para ficar empolgadíssimo, mas não é que está tudo ruim. Agora, as pessoas são iludidas. O cara acha que vai Maracanã e vai ver uma goleada e tudo, vai ver uma transformação. Pô, o Jorge Jesus, no começo do jogo, que é a referência de sempre, empatou com o Atlético do Paraná, perdeu para o Emelec lá no Equador, só se classificou nos pênaltis no Rio de Janeiro, tomou um pau do Bahia de 3-0 lá com Gilberto e Arthur infernizando, era o time do Roger Machado, teve dificuldade no começo, e era o Jorge Jesus. Depois de um tempo, a coisa foi engrenando, quando engrenou, não foi na semana seguinte, levou um tempo. Aí lá na frente, adiante, aí o time começou. Sapecou o Palmeiras, sapecou o Corinthians, sapecou... Só de técnico foi caindo, caiu o Carille, caiu o Felipão, caiu o Mano no final, outra pancada no Palmeiras, goleou o Grêmio na semifinal da Libertadores do Renato Gaúcho. Foi batendo todo mundo, eliminou o Internacional do Odair Hellmann, foi eliminando todo mundo, foi batendo todo mundo, mas não foi de cara. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense. A primeira disputa do Jorge Jesus, ele cai na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense do Rio de Janeiro. Ele não consegue vencer o Atlético. Então, cara, as pessoas precisam ter um pouco de memória e esperar para ver. Mais adiante, se tiver uma porcaria, a gente vai descer o pau aqui, mas não é momento para isso, né? Convenhamos. E o elenco rubro-negro se reapresenta nessa segunda-feira, dia 12 de fevereiro, uma data super especial, porque é aniversário desse que vos fala. Então, não esqueça de me dar parabéns aí. Mas, enfim, falando sério, o Flamengo se reapresenta nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Bangu na próxima quinta, pelo Campeonato Carioca. Mas, com a folga, muitos jogadores foram curtir desfile, sambódromo. Eu vi fotos nas redes sociais, torcedores reclamando, parece que tá tudo bem no Flamengo. Como assim estão curtindo o Sapucaí? Gente, olha só, na boa. Eu sou um cara que vocês me conhecem, eu tento ser o mais rígido possível, cobrança de jogador, porque eu acho que o jogador tem que levar a vida de atleta. Mas nesse caso, cara, zero problema. Os jogadores foram de sábado para domingo. Se tivesse sido de domingo para segunda, que é a data da reapresentação, poderíamos até estar discutindo, mas eu não vejo o menor problema dos jogadores estarem curtindo uma noite no sambódromo, ainda mais de folga. Tava lá o Wesley, Varela, Arrascaeta, o Mateuzinho, que agora é Matheus França, Léo Pereira, que até brincou com o fato de ser chamado de Carolino, enfim, Gerson estava lá, menor problema. O que importa é, segunda-feira, reapresentação, 3 da tarde, todos estarem lá, obviamente, bem fisicamente, é isso que importa. Matheus Cunha, após o jogo contra o Volta Redonda, ele criticou a bola do Campeonato Carioca, o Tite já havia criticado, agora foi a vez do goleiro rubro-negro, que foi titular diante do Volta Redonda, e ele disse o seguinte: é muito ruim. A gente brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, a bola vem variando. A bola sai, você pega, recebe do Gandula uma bola pequena, aí a bola sai de novo e volta uma menor, uma bexiga grande. É muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está. Ele está se referindo ao gramado do Maracanã, que de fato está um pasto. Tem que melhorar, é inadmissível o Flamengo, o Fluminense, gestores do Maracanã, deixarem seus respectivos atletas atuarem nesse gramado. Mas no Maracanã teve 78 jogos na temporada passada. O problema não é durante a temporada. O problema é que a temporada já está começando com gramado ruim. Teve show, mas eles tiveram 40 dias livres.
para deixar o gramado em bom estado e não conseguiram deixar. É incompetência. Estamos falando de gramado do Maracanã há quantos anos? 3, 4 anos. É um absurdo. Mas já falei sobre isso, falei aqui de novo. Vamos para a próxima pauta. É o seguinte, a próxima pauta é um debate que eu ouço muito. Hoje eu estava na praia e na roda lá, a resenha vai, a resenha vem. Discussão no bom sentido, né? Debate. Gabigol já merece ser titular no time do Flamengo, no lugar do Pedro? É o seguinte, pessoal, sejamos bem francos. O Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada. Talvez os clássicos diante do Vasco, diante do Botafogo, a gente possa tirar algum proveito ou fazer alguma avaliação. Mas o Campeonato Carioca é muito fraco. Vide os jogos do Flamengo contra Audax, os jogos com o time principal, no caso. Audax, Sampaio Correia, Volta Redonda, são adversários extremamente fracos. E se a gente está falando de um período que é servido como laboratório para os treinadores do futebol carioca, o meu ponto de vista é o seguinte: por que não testar o Gabigol como titular agora? Faz um teste. Sabe por quê? Toda vez que ele entra de titular, é um time misto, um time alternativo. Aí no meio de campo ele não tem os principais jogadores que podem servi-lo. E quando eu digo os principais jogadores, é Arrascaeta, De La Cruz, que embora tenha sido titular diante de Volta Redonda, mas ele não teve o Arrascaeta. Teve ao lado dele Vitor Hugo, que atuou numa posição improvisada, como o próprio Tite disse. Teve o Alan. Então, eu acho que o Gabigol ele já merece ser testado como titular, não ser considerado titular. Deixa o Gabigol começar uma partida ao lado dos principais jogadores. Deixa ele ser testado, Tite. Eu não estou, repito, nem acho que o Gabigol esteja jogando para justificar ser titular, ser dono da posição. Não. O que eu estou defendendo é um período de teste, já que estamos no Campeonato Carioca, um período que serve como laboratório para o treinador Tite. Por que não testar o Gabigol iniciando uma partida ao lado dos principais jogadores no meio de campo? Porque a partir do momento que é só o Pedro que começa, o Pedro teoricamente leva vantagem. E o Pedro também não está fazendo grandes jogos. Contra o Volta Redonda, ele fez um gol de pênalti, mas perdeu. E os dois que ele bateu, um ele perdeu, voltou, porque o goleiro adiantou, mas os dois que ele bateu extremamente mal. Ele não bateu bem. O Gabigol também, ele precisa voltar a ser o velho bom Gabigol nas cobranças de pênalti, porque em um ano ele já perdeu 4. Isso não é normal. Então o que eu defendo é o Gabigol ser testado como titular ao lado dos principais jogadores no meio de campo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Gabigol já merece iniciar uma partida como titular com os principais jogadores no meio de campo? Ou não? Ele ainda tem que correr muito atrás. Antes de finalizar, eu quero fazer um elogio a um jogador, Luiz Araújo, jogador que terminou a temporada passada como titular na ponta direita. Esse ano, com a chegada do De La Cruz, ele acabou perdendo a vaga de titular na equipe, mas mesmo assim manteve a seriedade, manteve o bom trabalho, e toda vez que é acionado por Tite, ele dá conta do recado. Seja entrando durante o jogo, no segundo tempo, seja iniciando a partida. Diante do Volta Redonda, para mim, ele foi o melhor em campo. Não sei o que vocês acham. Inclusive, o gol do Gabigol foi uma baita jogada do camisa 7 rubro-negro. Luiz Araújo tem tudo para ser peça extremamente importante nessa temporada. Iniciando uma pré-temporada com um treinador que gosta de dar moral. É só olhar o que aconteceu com o Everton Cebolinha. Então, acho que, beleza, existe o debate de Gabigol, Pedro, quem deve ser titular, em qual posição De La Cruz tem que jogar, de segundo volante, meia, mas não podemos esquecer das boas atuações do Luiz Araújo. Tem sido uma peça importante, arrisco a dizer que tem sido uma espécie de 12º jogador no time do Tite. Beleza, galera? Fui ver Brasil e Argentina decidindo a vaga para as Olimpíadas. Pois é, o Brasil perdeu. O Brasil está fora dos Jogos Olímpicos. Depois de 2 medalhas de ouro, antecedendo essas 2 medalhas de ouro, uma medalha de prata e tantas outras conquistadas pelo caminho, a seleção olímpica brasileira está fora dos Jogos de Paris. Completa apenas um pacote na pior fase da história do futebol brasileiro. Eu não vou aqui
citar nome de culpados, vou falar da técnica da seleção feminina, ou das jogadores da seleção feminina, que foi eliminada na Copa na primeira fase, em sua pior performance na história. Eu não vou falar de sub-20, de técnico, de jogador, que foi eliminado por Israel no Mundial Sub-20. Olha só qual é a importância do futebol de Israel. Eu não vou falar da seleção principal, que está em 6º lugar nesse momento, que vem de um ano o pior da história. Dizem que foi pior que em 1940. Não sei nem como é que era o futebol. Pior ano da história da seleção principal do futebol brasileiro. Não vou falar do técnico, não vou falar dos jogadores. A CBF tem presidente, não tem presidente, volta o presidente, vai continuar o presidente, faz o quê? Processo daqui, processo dali. Aí vem o jogo com a Argentina. O empate era bom para o Brasil, tomou um gol no final, um gol de cabeça. Eu não vou falar do técnico. Não vou falar da defesa, que é muito ruim, do meio campo que não se achou. E das estrelas da frente. Sem citar nomes, mas se esperava que fossem os grandes nomes desse pré-olímpico. Então, junta tudo isso que eu falei, está tudo errado. Não pode estar correto. Não é a falha desse, dessa, daquele, daquela. Não. Eu vou terminar com uma frase do John Kennedy, que eu acho que define tudo isso que nós estamos falando. Providências urgentes têm que ser tomadas no futebol brasileiro. O menino John Kennedy, que fez o gol do título da grande conquista da Libertadores do Fluminense, ele não veio com desculpas, sabe como é que é? Aquilo funcionou. Não. Ele usou a seguinte frase. Quando perguntado o que ele sentia. Vergonha. Muita vergonha. O futebol brasileiro é muito grande. E isso não pode acontecer. Tá aí, né, nação? Tá aí, infelizmente, a seleção brasileira tá fora aí das Olimpíadas na França, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente com a CBF, que tá demais, demais. Agora falando do Flamengo aí, nação, é o seguinte. Essa é uma semana bem decisiva para o Flamengo. Semana decisiva que eu falo por quê? Vamos falar de Léo Ortiz um pouquinho. O Léo Ortiz continua jogando no Bragantino. O Flamengo está intensificando as negociações. Foi-se falado que essa semana teria um fechamento dessa negociação. Isso porque se o Red Bull Bragantino escrever Léo Ortiz na Libertadores da América, já complica para o Flamengo, né? Então, podemos dizer que essa semana é uma semana bem decisiva referente ao Léo Ortiz no Flamengo. Eu creio que até quinta-feira nós teremos uma resposta. A expectativa, pelo menos das informações que nós temos referente às pessoas que estão dentro do Flamengo, é de que a expectativa é muito boa. De que Léo Ortiz sim possa vestir a camisa do Flamengo, principalmente que o jogador quer vestir, ele já se manifestou. Ele quer vestir a camisa do Flamengo, né? Mas tudo depende dos números, né? Red Bull Bragantino nesse momento não precisa do dinheiro, tem seu patrocinador forte. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Tivemos a declaração do Pedro Caixinha, o técnico do Bragantino, falando sobre o Léo Ortiz. Inclusive tem um vídeo anterior aqui, eu vou deixar até aqui, ó. Depois você pode assistir. Mas eu acredito que vai dar tudo certo entre Flamengo e Léo Ortiz. Agora, referente ao time do Flamengo, na minha opinião, Luiz Araújo está pedindo passagem. Na minha opinião, talvez a sua opinião seja diferente com a minha, eu não discordo da sua. Nós somos uma família aqui, então temos que entrar em um acordo, todo mundo, né? Para falar a verdade. Mas eu deixo a minha opinião aqui o seguinte: para mim, o Luiz Araújo está pedindo passagem. Nós vimos que ele fez um estilo de jogo que o Gabigol gosta, que é aquele passe preciso, onde o Gabigol já pega a bola de primeira, faz aquele facão. Então, quer dizer, Léo Ortiz, o Léo Ortiz, vamos falar da zaga, vai influenciar ali na zaga. O Luiz Araújo veio para poder reforçar
aquele lado de ponta do Flamengo. Muita gente tá pedindo assim, e o lateral direito, e um ala de ponta. Luiz Araújo pode fazer essa função. Agora, referente à lateral direita, é a minha preocupação. Na lateral direita é a minha preocupação. Isso porque o Wesley mostrou na partida contra o Volta Redonda, que não tem qualidade nesse momento para ser titular. Não é que ele não seja um bom jogador, mas nesse momento ele não tem a qualidade suficiente para assumir a responsabilidade da lateral direita do Flamengo. Concorda comigo? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião. E um detalhe importante: qual é o time ideal para o Flamengo em 2024? Você tem uma escalação preferencial? Escreve nos comentários, deixa a sua opinião. Tem muita gente debatendo referente a Pedro, Gabigol. Na minha opinião, eu acho que o Gabigol merece um pouco mais de minutagem, merece mais oportunidade. Nós estamos vendo ele dedicado. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal Nação, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações para vocês.